Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula, né? E nesse vídeo eu decidi gravar aqui, que eu sei que é uma dúvida muito comum, principalmente da galera que está iniciando, quando fala-se de prospecção, por que investir em anúncio, se investe em anúncio ou não investe e tudo mais. Eu não investi em anúncio, então meus primeiros 100 mil reais, né? E até hoje eu nunca investi em anúncio para conseguir clientes, para a criação de sites. E meus primeiros 100 mil reais, podemos dizer assim, eu consegui, conquistei sem investir nenhum real em anúncio. Eu quero explicar para você um pouco melhor o que eu vejo, o que eu acredito, por que eu acho que você não deve investir em anúncio. Isso vai depender de alguns pilares. Então, enfim, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, sobre essa parte de prospecção, fique aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor para você. Legal? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, né? O porquê de eu não investir em tráfego pago é basicamente isso deve ser a pergunta que você precisa entender, a resposta que você precisa ter para tudo antes de sair executando qualquer estratégia de prospecção. O principal pilar são os princípios, tá? Por quê? Eu trouxe aqui até um desenhozinho só para exemplificar aqui, perdoa aqui esse desenho, mas é só para ficar mais fácil para você entender. O que eu acredito e como eu vejo, tá? Eu vejo como a estratégia de prospecção, qualquer estratégia que você vai utilizar, é que esse quadrado preto aqui é o meio, tá? E os princípios é tudo aquilo, né, que tem antes da estratégia em si e depois da estratégia. E a venda em si, o negócio fechado, essa partezinha aqui, esse quadradinho verde. E aí é que tá, muitas das vezes as pessoas acreditam, né, e olham ali, enfim, só dá atenção, de fato, para a estratégia de prospecção, né, só dá atenção como se fosse a estratégia de prospecção e a venda. Então é como se tivesse só esse quadrado preto e esse quadrado verde. E a grande realidade não é desse formato que funciona. Então vamos lá. Então o que eu quero trazer isso para você, se você ainda não olhou dessa forma, né, e isso desde o início eu tive essa clareza, isso me ajudou muito na minha construção do meu negócio com criação de site, beleza? Então vamos lá, o primeiro ponto é a estratégia em si que eu vou executar ali, né, é o anúncio online que a gente está falando. Só que antes disso, antes de eu executar essa estratégia, tem várias coisas para que eu consiga executar. Então vem o primeiro pilar aqui, né, que a gente já precisa entender e deixar claro que é o dinheiro. Se você não tem dinheiro para investir em anúncio, não adianta você chegar e colocar ali R$ 200 e achar que isso vai acontecer um milagre. Pode dar certo? Pode, mas não é dessa forma que funciona na maioria das vezes, tá? Eu falo isso porque eu já tive uma agência de gestão de tráfego e o que eu mais passava era o quê? Os clientes que colocavam pouco dinheiro e o cliente com uma ansiedade danada e achava que o gestor de tráfego, que o anúncio online faria um milagre. Isso não existe em nenhum lugar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você hoje está descapitalizado, não adianta você utilizar uma estratégia que você precisa investir dinheiro. Por quê? Você vai acabar ficando ansioso, você vai ver seu dinheiro ali gastando, porque no início, na fase inicial do anúncio, você vai precisar fazer teste. Então, às vezes você vai gastar ali, por exemplo, vai depender de cada estratégia, mas, por exemplo, às vezes você coloca ali, vou destinar R$ 50 para ver se esse criativo aqui vai funcionar. Beleza, você vai ver aqueles R$ 50 ali gastando e às vezes você não vai ter ninguém chegando no seu WhatsApp, você não vai ter nenhuma conversão, só que se você tem um dinheiro para isso, tudo bem. Agora, na grande maioria das vezes, 90% das pessoas que eu converso aqui no meu Instagram, enfim, que trocam ideia comigo, são pessoas que ainda não têm uma renda recorrente com o site. Então, você ver o seu dinheiro ali é muito difícil. Então, o primeiro ponto aqui é proteger o seu psicológico e você ter essa clareza, que você vai precisar colocar dinheiro. Se tu tá descapitalizado, esquece isso. Não vai funcionar, porque a tua ansiedade não vai deixar o negócio funcionar. E já vem alguns outros pilares, né? Alguns outros princípios, podemos dizer assim, algumas etapas que você precisa ter bem estruturado. E, geralmente, as pessoas que estão iniciando, as pessoas que ainda não têm uma certa recorrência, não conseguem estruturar isso aqui. Luan, você não acredita em anúncio online? Pelo contrário, eu acho que funciona muito, é muito poderoso, mas não é para todo mundo, beleza? E aqui agora a gente vê alguns outros pontos, né? Você precisa ter um Instagram bem estruturado para receber essas pessoas. Eu não vou falar de tudo aqui, tá? Mas eu só quis desenhar aqui, porque não adianta você focar só na caixinha preta e na caixinha verde, que a caixinha preta é a estratégia, a caixinha verde é o dinheiro ali caindo na tua conta. Você precisa entender quais são os princípios por trás de cada estratégia. Então, por isso que eu acredito que o anúncio online não faz sentido para todo mundo, e foi por isso que eu não fiz, porque quando eu comecei a criar site eu não tinha dinheiro, então eu não ia conseguir, eu não acho justo e prudente, tá? Eu sou bem conservador, não acho prudente você, eu tenho aqui R$ 300 hoje, eu vou pegar esses R$ 300, vou colocar tudo em anúncio para ver no que vai dar. Cara, você está entrando ali numa roleta. Se voltar esse dinheiro eu reinvisto, senão vida que segue. Eu não sou desse formato, sabe? Então eu até aconselho que, sim, se tu tem algum dinheiro hoje para investir, cara, investe em conhecimento para você ver como você pode dobrar, enfim, crescer mais essa grana do que simplesmente colocar ali em anúncio online ou em qualquer outra estratégia que seja só para trazer algum dinheiro o mais rápido possível, entendeu? Então, o principal pilar, né, pelo qual eu não investi em tráfego, pelo qual eu não recomendo que você invista em tráfego, é justamente os princípios. Então, se tu não tem um Instagram ainda bem estruturado, não tem uma boa landing page, não tem um portfólio bem estruturado, não tem dinheiro, não investe em anúncio online que você vai só se frustrar.
frustrar, legal? Mais uma vez, só para recapitular, eu acredito muito nos anúncios online. Só tô te explicando o porquê de eu não investir em anúncio online, principalmente no início, né? Quando eu comecei a trabalhar com criação de site, como eu não tinha dinheiro, e na maioria das vezes você, né, que está assistindo aqui, 90% das pessoas que eu conheço, eu acredito que eu conheço não, que eu converso aqui, que eu acredito que não esteja nesse momento justamente por todos esses motivos. Beleza. E por que né, eu não recomendo que você invista? Eu acabei de explicar aqui, você precisa ter essa pergunta clara para você, essa resposta, né? Qual é o seu momento? Qual momento você está agora? Você acha mesmo que você vai colocar lá o dinheiro para investir em anúncios e você vai conseguir esperar, fazer teste, mudar, e às vezes você vai gastar ali 300, 400 reais e não vai ter nenhum resultado, e tá tudo bem, isso faz parte dos anúncios online. O que não pode acontecer, se você tem essa frieza, tem esse capital, perfeito, cara, investe em anúncios que vai dar certo, mas a grande maioria das pessoas não tem, legal? E aqui tem um pilar também muito interessante que eu quero te explicar um pouco mais, né, sobre, tá bom, Luan, beleza, você não investe em anúncio online, tá, mas o que tu faz? Quais são os princípios da tua estratégia que tu tanto fala? Cara, basicamente, o que eu acredito que seja a melhor estratégia de prospecção. Basicamente, são esses pilares aqui que tem os princípios básicos, tá? Que fez com que eu começasse a minha estratégia. Hoje eu faturei mais de 100 mil reais utilizando a mesma estratégia e acredito eu que já já a gente vai estar passando aí mais de 250k de faturamento, né? Só com criação de site. E é basicamente aqui, clientes aquecidos, fácil de replicar e plano de carreira. Como assim, Luan? Clientes aquecidos. Você precisa ter uma estratégia onde você tenha as pessoas que têm um nível de consciência alto. Isso parece muito clichê, mas isso muda o jogo de qualquer negócio. Inclusive, eu acredito que isso tenha sido um dos motivos pelo qual eu não tive resultado com a minha empresa de gestão de tráfego, tá? Porque eu falava com qualquer pessoa, eu achava que qualquer pessoa que eu falasse teria possibilidade de me contratar. Isso é uma meia verdade, porque a energia que eu vou gastar para fechar com clientes que ainda não sabe o poder do meu trabalho é muito maior. Hoje, eu só busco falar com clientes aquecidos, pessoas que já têm uma dor específica. Eu sempre dou um exemplo do carro. Se você tem um carro e fura o pneu do seu carro, você já vai levar seu carro aonde? Você só vai levar no borracheiro, porque você tem uma dor muito específica. Né? E com a gente aqui não é diferente. Então hoje eu busco pessoas que já têm uma dor explícita, que já tem ali uma dor e já sabe quem vai resolver essa dor, que no caso sou eu, o web design, legal? Um outro ponto fácil de replicar, aqui também mora todo o jogo posso dizer que um dos principais pilares, né, que fez com que eu tivesse constância ali mesmo, que eu conseguisse colher bons frutos, ter uma estratégia de prospecção que seja fácil de replicar, porque muitas das vezes, quando eu não tinha resultado, eu testava algumas estratégias que eram extremamente cansativas. Tu vai pesquisar isso, depois tu pesquisa aquilo, depois tu vai no CNPJ da empresa para tu ver o nome do tomador de decisão, tu manda um e-mail para ele, depois tu manda um WhatsApp para ele, tu fala com a secretária de não sei o que, quando tu ligar para ele, tu já chama ele pelo nome. Cara, de verdade, eu já testei isso também, tá? Tô sendo muito sincero porque eu gosto de trazer aqui o que eu testo. Então eu já testei, já fiz isso, porém, quando chegava no final do dia, eu estava totalmente desgastado mentalmente, fisicamente, e quando eu pensava em todo o programa, todo o trabalho que eu teria no dia posterior, isso me desanimava e eu não conseguia ter constância aplicando esses métodos de prospecção. E aí é que vem. Quando hoje eu trabalho nas plataformas de freelance, que é um método de prospecção muito simples de você replicar. Eu costumo brincar que até no banheiro eu estou prospectando, de tão simples que é. Então, ou seja, como é fácil de replicar, eu consegui ter constância. E nenhuma estratégia de prospecção vai te trazer resultado sem constância. Então, o primeiro pilar é clientes aquecidos, o segundo pilar aqui a gente pode dizer que é o quê? Fácil de replicar. E um terceiro ponto também que é bem interessante, que é o plano de carreira, que é basicamente hoje, né? Eu tenho um perfil dentro da plataforma de freelance. Quanto melhor é o meu perfil, mais fácil é de eu conseguir fechar mais projetos e projetos mais caros, porque esse meu perfil é como se fosse uma rede social que eu tenho ali dentro, onde as pessoas chegam ali, né? Vamos pensar, trazer essa nomenclatura, esse exemplo aqui para um Instagram da vida, por exemplo. Se você chega no Instagram, no perfil, tem várias postagens, tem vários comentários positivos, ali dentro daquele perfil você tem postagens, comentários, muitos seguidores, automaticamente isso te gera mais o que? Credibilidade. E dentro da plataforma de freelance não é diferente. Então hoje o meu perfil, podemos dizer, ele trabalha a meu favor, trabalha para mim. Então, para mim, é o melhor cenário possível. Eu aconselho que você também busque uma estratégia de prospecção que te traga clientes aquecidos, que seja fácil de replicar e que você consiga ter um plano de carreira. E quando eu digo plano de carreira, é basicamente você consiga começar, e é claro que no início vai ser um pouco mais difícil, mas com o passar do tempo vai ficando mais fácil, porque você vai construindo uma base sólida ali dentro da plataforma de freelance. Eu viajei com a minha esposa, acho que deve ter, sei lá, uns 7 meses, 8 meses, a gente foi para Recife. Sempre que a gente pode, a gente tá sempre viajando, que eu gosto bastante. Mas a gente foi para Recife, e aí eu fiquei, sei lá, uma semana sem prospectar. Quando eu voltei, comecei a prospectar, 2 dias depois eu consegui fechar um projeto. Então, ou seja, porque a base que eu já construí, o perfil bem estruturado, ele já começa a trabalhar para mim. Eu sempre tenho essa possibilidade de prospectar, de executar ali aquele método de prospecção. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Eu
quis trazer ele porque eu sei que é uma dúvida muito comum das pessoas, então eu quis trazer algo mais profundo mesmo, o porquê, explicando isso por trás. E o maior aprendizado que eu quero deixar para você nesse vídeo é, antes de sair executando qualquer estratégia de prospecção, antes de sair copiando mesmo qualquer estratégia de prospecção, coloque na sua cabeça quais são os princípios por trás daquela estratégia. E na maioria das vezes o que você vê é só a ponta do iceberg. Então o que você vê, podemos dizer, é só ali aquele quadrado verdinho. Só que antes de chegar naquele quadrado verdinho, tem vários pontos que você precisa alinhar e arrumar para que você consiga ter resultado. Então não seja mais um copiador de estratégia, seja uma pessoa que domine ali de fato todos os princípios que tem ali por trás daquela estratégia, fechou? Tamo junto, se esse vídeo te ajudou, não esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal e abaixo aqui também tem um link, se você clicar nesse link você vai falar comigo diretamente no WhatsApp e quem sabe eu não posso te ajudar a estruturar sua empresa de criação de site. Tamo junto, forte abraço, até a próxima aula, valeu!